Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Remo e tem alguns atletas que já passaram pelo Paysandu e até pelo próprio Remo que poderiam voltar. O Boraz mesmo é um nome que tem sido especulado porque ele tem contrato só até junho. Como que está a atual fase dele no Paysandu, que não tem sido titular? Acredito eu que por não ter renovado o seu contrato ainda, isso daí pesaria bastante. Porém, tem uma questão importante aqui, que pode ser que não tenha a menor possibilidade dele se transferir para o Remo nessa atual temporada, talvez somente para o ano que vem, mesmo que ele saia do Paysandu agora em junho, que eu vou explicar aqui os motivos para vocês e comentar sobre essas outras opções no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, contei com sua ajuda, torcedor do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos, porque aí chegando nós vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Leão para vocês. Aqui em média que nós postamos 3, 4, 5 vídeos por semana do Remo, ó, tem vários aqui recentemente, então para você não perder nada, se inscreva, deixe seu like que certamente nos ajuda bastante. Se você quiser comprar a sua camisa também do Remo, tem várias opções aqui na Foot Fanatics, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Essa aqui voltou, tá? A de 2025, direto sai aqui do site, porque às vezes fica mais barato do que no site oficial do Remo, tá? Então você fica de olho, 299, pelo Pix você tem um desconto e tem um desconto também vindo pelo link aqui embaixo do canal, com várias opções aqui para vocês, beleza? Vamos começar falando aqui de um nome que já passou foi pelo Remo, que é o Pablo Roberto. Foi especulado recentemente para voltar, né, ao futebol brasileiro. O Paysandu teve essa especulação, o Remo também, mas é um jogador que voltou a ser titular lá no futebol português, tá? Inclusive na primeira divisão. Eu acho que é um jogador que pode sim ter potencial, quem sabe para um time maior do próprio futebol português. Foi um jogador que teve uma ótima passagem pelo Remo em 2022 e 2023, principalmente 23, né, que foi o titular. 30 jogos, 1 gol e mais 4 assistências. O problema foi que ele não pertencia ao Remo, né, que acabou não pegando muito dinheiro naquela época na transferência. Foi o Vila Nova que pegou, né, boa parte daqueles quase 1 milhão e 400. Se não estiver enganado, agora o Remo pegou só uma pequena compensação, tipo 200, 300 mil reais, se eu não estiver enganado agora, né? Então foi uma pena, porque se tivesse esse contrato em definitivo com o Remo, teria pegado um bom valor. Mas lembrando que ele já pertencia ao Vila Nova desde 2020, quando ele chegou vindo da Portuguesa e que pertencia anteriormente ao Atlético Goianiense. Tem contrato por lá, até que está perto do fim, né? É menos de um ano, basicamente, porque é em junho de 2026. Basicamente estamos em maio aqui, faltando 13 meses para o fim do contrato do jogador. Certamente, se o Casa Pia tiver interesse em negociá-lo, chegando agora nessa metade do ano, já pode renovar, porque senão em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato e se mudar de graça. Lembrando que o Pablo Roberto teve essa especulação para voltar no Remo, mas também no rival, né, no Paysandu, teve essa especulação que acabou não indo adiante. Quero falar aqui também com vocês sobre o Netinho, que é o nome que estava na mira assim do Remo, depois da disputa dele pelo Água Santa no Campeonato Paulista, até que foi uma disputa boa. Pelo Água Santa foi titular, ele marcou 2 gols e uma assistência em 11 jogos, um desses gols contra o Corinthians na terceira rodada e outro contra o Santos, além de uma assistência aqui no duelo contra a Inter de Limeira. Então eu até pensei que ia ter uma especulação dele em outros clubes da Série A, não foi o que aconteceu, e a Ferroviária contratou ele de olho para a Série B, onde ele tem 2 partidas até aqui, 30 minutos contra o próprio Remo e mais 62 no primeiro duelo dele como titular na vitória de 2-0, né, contra o Atlético Goianiense. É um nome que eu ficaria de olho, possivelmente para o ano que vem. Lembrando que ele surgiu com grande destaque aqui, ó, principalmente pela Portuguesa do Rio de Janeiro e no ano retrasado pelo Botafogo da Paraíba, até ser contratado pelo Paysandu. Não é a primeira vez que ele é especulado no Remo, já teve também no meio do ano passado. Então, um nome que eu não ficaria surpreso se logo fosse procurado, né, pela diretoria. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também. O que você tem a dizer? Um jogador passou por um rival, poderia voltar e tudo mais. Muita gente fica com o pé atrás, mas eu quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? E antes disso, eu quero deixar aqui para vocês o link da Betfair para você começar a apostar nos próximos jogos do Leão. Então basta você ver aqui competições, sem contar o próximo jogo aqui, ó, de Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro, e aqui está todas as cotações. Estou gravando hoje no dia de Remo e Curitiba, então você vai estar assistindo depois, não tem problema. R$50 a vitória do Remo, voltando 120. Ou não, próximo jogo, está fora de casa contra o Criciúma. O Remo está pouquíssimo favorito aqui também, ó. Tá com uma cotação de 5,5 a cada real apostado, R$50 voltando 275. Pode fazer uma múltipla aqui, ó, com o Remo vencendo fora de casa, o Criciúma, também outros times ganhando, ó, igual o Curitiba vencendo o Operário, o Vila Nova vencendo a Chapecoense, os 3 aqui com uma cotação de 18. R$2 voltando quase 40. O link da Betfair vai estar aqui embaixo, então, na descrição para você.
Bom, falando de outro nome aqui, que é o Borazzi, que teve essa especulação de que ele poderia ir para o rival, né? Deixa eu só trocar a tela aqui, vocês estão vendo do meu canal do Cruzeiro, beleza? Teve essa especulação de que ele poderia sair do rival e tal, ainda não renovou o seu contrato, então isso daí aumenta os boatos, inclusive de que o Remo seria um dos clubes interessados na sua contratação. Tem bons números na reta final do ano passado na Série B, e nesse ano também pelo Paysandu já soma exatos 32 jogos, 5 gols e mais 4 assistências. E desde quando, né, teve a especulação de que ele teria que renovar e tal, esse seu contrato, que estava perto do fim, lembrando só até junho, tá? Aí ele até perdeu o status de titular. Foi titular apenas no jogo contra o Vila Nova, que o Paysandu estava com um time misto. Também aqui no jogo contra o Manaus, contra o Remo, ainda no Campeonato Estadual. Então ele não tem sido uma peça titular, né, como foi terminando a temporada passada e o início desse ano também. Acho um baita jogador, independente, né, se ele ficasse no Remo, no Paysandu, acho que seria um baita atleta para a sequência da temporada. A grande questão que fica aqui é o seguinte, e porque até no início do vídeo eu falei, né, mesmo que ele saia, não poderia defender o Remo nesse ano, por conta do limite de jogos da Série B, né? Então, se não tiver enganado, é 6 ou 7 partidas que um jogador pode fazer para um clube para defender outro, né? Então ele já tem 4 jogos, mesmo sendo um reserva, que é um reserva importante, né? Ele tem participado. Se chega em junho, ficou livre, possivelmente ele já vai ter feito 10, talvez até mais, né, partidas pelo Paysandu, e aí não poderia defender nenhuma outra equipe. Ele pertence ao Sarmiento de Junín, que é um clube da primeira divisão da Argentina, às vezes fica na segunda também, mas assim, o clube teria seu direito, né, então ele poderia voltar para lá, ficar um tempo, ou encontrar um novo clube para ele aqui no Brasil, aí teria que ser Série A, né, ou Série C, não sei, e seria uma das alternativas, porém é um jogador que eu ficaria de olho, né? Mas eu acho que vai ficar impossível de pensar nele nessa temporada por conta desse limite de jogos que ele já tem, né? Sendo até aqui 4 e em breve chegar a esses 6, 7, impossibilitando essa transferência. Você aceitaria para o ano que vem? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também. O último é o José Aldo, né? Que está aí na Série A do Campeonato Brasileiro, um jogador que eu acho muito interessante e que é um nome também que foi especulado e que acabou ficando difícil de imaginar por conta dele ter ido para o Mirassol. Ano passado, pelo Ituano, brigou, né, na parte de baixo da tabela, 37 jogos, 6 gols e 2 assistências, e chegou nessa temporada, onde até aqui, né, soma até que números interessantes na Série A. Foi titular contra o Fortaleza, jogou como titular também contra o Bahia e entrou no finalzinho contra o Juventude, depois de ter perdido a titularidade, né, para esse duelo contra o Grêmio. O Mirassol começando bem, né, o Campeonato Brasileiro. Até aqui, das 4 partidas, ele participou de todas. Então é um nome que eu já acho que ficaria um pouco mais complicado. E aí, outra coisa que serve para o Paysandu, para o Remo se jogadores estão passando e não estão rendendo muito dinheiro aos clubes. É sempre por empréstimo, é sempre com uma pequena compensação financeira. Então o Paysandu, se tivesse ficado com ele, mesmo assim cedido, né, para um outro clube, para o Ituano, para o Mirassol numa Série A, quando ele fosse negociado, né, quantos milhões ele não vai valer se ele faz uma Série A inteira como titular pelo Mirassol, né? Porque ele ficou esses 2 anos no Paysandu, 1 ano e meio basicamente, né? Um pouquinho mais, por empréstimo. Então, há muitos jogadores que saem sem nenhuma compensação financeira. Isso, sem dúvidas, faz muita diferença, né? Para os cofres do clube. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vai ter para vocês o link da Betfair, da Foot Fanatics e de várias opções de vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Tudo na tela final para vocês. Valeu, galera!